Iniciando, nós vamos falar do tema luto infantil a princípio, é um assunto delicado, é quando a criança sofre por algo ou por alguém que ela perdeu. Pós-pandemia, nós sabemos que muitas crianças perderam avós, tios, muitas perderam os pais, né? E aí entra nesse contexto também de perda, do luto da criança, quando se perde um bichinho de estimação também, eles sofrem, a criança sofre demais. E nós adultos temos por hábito, como pais ou responsáveis, nós omitimos a verdade. Acho que querendo proteger as nossas crianças, e a gente às vezes fala, virou estrelinha, mas a realidade não é essa, né, irmãos? Como cristãos, nós sabemos que essa não é a realidade. Ninguém vira estrela, né, irmãos? E nós temos pensado nisso e o Senhor tem trazido isso ao meu coração. Um dia a Maraísa abordou esse assunto e nós resolvemos falar com os irmãos de uma forma clara, até dando alguns toques para nós cuidarmos mais nesse assunto, nesse detalhe das nossas crianças. Porque se a gente não tomar cuidado, o emocional da criança fica abalado, há transtornos que precisam ser acompanhados por uma psicóloga, né? Às vezes na escola as professoras não percebem, às vezes em casa nós não percebemos e a criança sofre. E a criança, às vezes, tem perguntas e nós, adultos, temos uma mania de falar, depois a gente conversa, vai brincar, não responde a pergunta da criança. E criança sofre também. E ela não verbaliza como nós, eu estou sofrendo, olha, eu gostaria que você conversasse comigo. Ou então a gente chora, às vezes nós pedimos ajuda, mas a gente, às vezes, geralmente, né, irmãos, não esclarecemos as dúvidas das nossas crianças. Esse assunto deveria também ser abordado com mais frequência nas escolas, dentro da igreja, nos ensino infantil, porque ninguém vira estrela. E aí vem a próxima pergunta: como explicar? Na Bíblia diz em Eclesiastes, pode passar os slides, isso. Na Bíblia, nós aprendemos em Eclesiastes, na parte A do capítulo 9, versículo 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas a gente precisa também explicar isso para as crianças. Nós nascemos, nós um dia vamos partir, a gente tem uma vida, a gente brinca, a gente tem amigos, mas às vezes a gente fica doente, às vezes acontece um acidente, e aí a gente morre. Ninguém é eterno, mas nós que temos Cristo, que somos salvos, sabemos que sim, teremos a vida eterna. Quando Jesus voltar, vamos nos encontrar com Ele, vamos morar com Ele. E nas escolas bíblicas, eu lembro que eu já fui professora também, a gente ensina sobre o pecado, então a gente fala muito sobre Romanos 6, né, versículo 23, mas não é muito falado isso, a gente fala mais quando está ensinando sobre o evangelho, sobre a salvação. Pode passar o próximo slide. E para falar com eles, irmãos, nós não precisamos dramatizar, principalmente mentir. Para a criança, ela tem uma facilidade muito grande de assimilar. Então, nós podemos falar de forma natural, às vezes cantando uma música. Eu gosto muito de trabalhar com crianças cantando. Inventa uma música e a gente começa a cantar. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de inventar uma canção. Mas no momento triste, se você percebe que você não vai conseguir abordar esse assunto, procure alguém que possa auxiliar essa criança,
aos casos, né, existem inúmeros casos que precisamos levar a criança a um profissional capacitado, que trabalhe essa área com as crianças. E pode passar o slide, tá bom? Próximo slide. Então, irmãos, nunca vamos mentir, principalmente mentir. Nunca vamos também falar aquela verdade nua e crua, chorar muito, gritar muito. Isso a criança não assusta a criança, traz um desconforto para ela emocional, mas também a gente não vai fantasiar, que é o caso de dizer que a pessoa que morreu virou uma estrela. Pode passar o próximo slide. Então, como eu estava falando, a gente não mente, não vamos mentir, vamos falar de uma forma natural. Existem literaturas, eu posso passar depois para quem quiser, existem diversas literaturas que abordam esse assunto. No final aqui eu vou falar sobre um livro também que eu já li, que é bem interessante. Existem filmes que falam sobre a morte, a criança assimila muito também quando assiste filme. E quando você mente, irmão, quando você, amigo ou amiga, mente para a criança, ela vai perdendo a confiança em você, vai perdendo a confiança naquele responsável, porque ela sabe, criança, brincando, ele entende a conversa de adulto. A criança brincando, ela vê que você, falou uma coisa, mas é outra. E isso está causando em muitas crianças e adolescentes depressão. Eu conheço várias amigas psicólogas. Nesse trabalho nosso de capelania, temos sempre reuniões com profissionais desta área e há uma preocupação grande porque não está sendo falado, principalmente pós-pandemia, né? Ainda não terminou. Não, as crianças não estão tendo informações claras sobre a morte. E é uma ideia para os professores de escola bíblica, para quem cuida de criança, trazer esse assunto, mas de uma forma leve, uma forma divertida, porque isso traz marcas bem profundas. Eu mesma lembro de criança que me falaram uma situação e não era bem aquilo, e demorou muito tempo para aquela ferida sarar no meu coração. Próximo slide. Então, muitas vezes... pode passar mais um. Muitas vezes, a criança, ela conversa com o brinquedo dela, com a boneca. Tem crianças que falam no imaginário com alguém. Ela sofre e ela tem perguntas e ela não consegue respostas. Nesse slide está falando que é um processo indefinido. O luto é um processo indefinido, porque ele é um afeto muito doloroso. É uma reação emocional intensa. Nós adultos sofremos e a criança também sofre. E no caso dos refugiados, né, a gente trabalha com eles há 3 anos, vocês não têm noção como que eles se sentem perdidos quando chega aqui no Brasil. Por isso tem todo um trabalho, e aí entra o nosso trabalho também missionário, porque eles estão em outro país, e muitas vezes alguém não explica para ele, só fala que a gente precisa ir embora, e a criança deixa brinquedo, deixa a parente, deixa a escola, e aí ela chega perdida. E tem o luto, que muitas vezes na escola do seu filho, um amiguinho morreu de acidente ou ficou doente. No caso, nós trabalhamos com as crianças com câncer, a gente tem sempre levado de forma lúdica para as outras crianças que perderam um amiguinho, porque tanto na Casa Ronald, no GRAAC, lá na Casa de Itaquera, que é os lugares que a gente estamos sempre, infelizmente, né, vendo, ficamos cientes, às vezes estamos presentes, a gente vê nos olhos das demais crianças doentes,
ou mesmo as que não estão doentes, a gente, é como se a gente visse na cabecinha deles um monte de pontos de interrogação. E nós podemos, como cristãos, trabalhar a questão do céu. Muitas crianças, eu já tive experiências de uma criança que a gente já sabia que ele estava em paliativos, nós sabíamos o que ia acontecer, e a criança, ela queria saber como era o céu, o que acontece se eu for para o céu. Porque, às vezes, a gente, de certa forma, pune nossas crianças, né? A gente, porque senão, papai só fica triste, papai do céu chora, mas a gente tem que também falar por que ele chora e por que quando nós morremos, nós vamos para o céu. Então, perdas não se resume só na morte, né? Pode ser de um animal de estimação, do local da criança, toda e qualquer perda. Porque a dor do luto, ela não tem tempo definido. E como vivenciamos o luto? Nós, adultos e as crianças também, com muita tristeza, com falta de interesse por coisas cotidianas, como um brinquedo, como um jogo. E os sintomas são físicos, mas também são emocionais. Muitas vezes a criança se isola, fica chorona, melancólica. E será que eu, você, cuidador, babá, pai e mãe, por conta das redes sociais, estamos olhando para as nossas crianças? Será que nós entendemos por que ele está chorando muito, por que ele perdeu o apetite? Porque as doenças nem sempre são físicas. Eu, como capelã, quando a gente entra num parto de um adulto, a gente identifica de olhar, às vezes, antes de conversar. Se a doença... Posso falar? Tudo bem? Tudo bem? Alguém falou aí? Pode sim, Raquel, pode falar. Então, irmãos, uma criança melancólica, a expressão dela é outra. Ela não acha graça em nada. E isso desde os 2 anos em diante, mais para frente, aqui nesse slide já mostra que antes dos 3 anos ela percebe a ausência e a falta. No caso, quando eles são bebês, que às vezes a mamãe não está perto, tá na cozinha, ou quando eles vão para uma creche, né? Há aquela questão de, às vezes, a mamãe atrasar o papai de buscá-lo, ele fica apavorado. Dos 3 aos 5 anos, aí eles acreditam que é semelhante ao sono, que alguma palavra que ele falar, algum desejo que ele tiver, como uma lâmpada mágica, a pessoa que foi embora vai voltar. E, às vezes, por conta de coisas que nós adultos falamos, eles têm um sentimento de culpa. Veja bem, 5 anos. Dos 5 aos 7, eles começam a entender a morte como irreversível, inevitável. Está aí a melhor idade para nós trabalharmos, para nós contarmos ler algum tipo de literatura. Na própria Bíblia existem diversos episódios que o pai perdeu o filho, Salomão perdeu o filho. Aí nós chegamos no Novo Testamento, tem aquela mulher que perdeu um adolescente, né, irmãos? E aí, dos 10 aos 11, eles conseguem perceber a morte como abstrata, procuram formular hipóteses da casualidade da morte. E será que nós estamos esclarecendo tais dúvidas? Pode passar. Então, a criança, ela vivencia a morte de uma forma diferente de nós. A criança, a compreensão dela é bem pequena, diferente dos adultos. E vai avançando de acordo com o desenvolvimento cognitivo. As menores acreditam e esperam que a pessoa vai voltar. O tempo de reação emocional diante da morte é diferente do adulto. Eles criam teorias para explicar a morte, por isso nós vamos sempre entrar com a verdade. A gente aprende para falar com criança, olhando no olhinho dela, se abaixando para ficar
na altura dos olhos, da visão dela, se possível, sente ao lado ou pegue ela no colo e fale da melhor forma. Deus vai nos dar estratégias. Se você não estiver bem, de acordo com a situação, peça para alguém fazer isso, mas toda a família, nós da igreja, professores na escola, devem abordar esse assunto. É interessante e é importante demais. Pode passar, porque a gente vai perceber que a criança, ela está sofrendo, estamos no slide 12. E se surgirem perguntas difíceis? Acho que eu mandei um slide atualizado. Será que vocês não receberam? É o slide 12. O slide atualizado, ele tem 16 imagens. E aí vamos, mesmo sem slides, se não tivermos, se surgirem perguntas difíceis. Como nós falamos anteriormente, nós vamos falar de acordo com a capacidade cognitiva da criança, esclarecendo que a morte faz parte da vida. Deus nos criou, nós vivemos, existimos, adoecemos ou sofremos um acidente e morremos. Mas você tem que dar um espaço para a criança falar dos medos, que é algo que a gente sabe, os professores podem falar melhor que eu, tenho muitas amigas professoras, que as crianças vão para a escola cheia de medos, de dúvidas, porque a mãe e o pai chegam cansados do trabalho, não quer conversar com o filho, mas às vezes a questão não é nem conversar, é ouvir. Você tem ouvido seu filho? Você tem olhado no olhinho dele? Você tem orado? Uma coisa que ajuda muito, irmãos, fazer com as crianças devocionais. As devocionais abordam diversos tipos de assuntos. E é muito bom. Eu tenho amigas que fazem isso todos os dias, devocional com os filhos, ou de manhã, ou à noite, quando a família está toda em casa. Mas para isso precisa o quê? Esquecer do celular. Deveriam todas as famílias terem na entrada da casa ou na entrada da sala uma caixinha onde os celulares ficarão desligados. Se for assunto muito urgente, alguém vai ligar, mas saia das redes sociais, olhe para o seu filho, ouça seu filho, observem o seu filho. Às vezes chora muito e quer correr para o pediatra. Será que é questão de pediatra? Então, ouça, dê espaço para ele falar. Quando você perceber que precisa de orientação de um profissional, o profissional vai ensinar, porque a criança, no caso de chegar no ritual do velório, ela vai ter um monte de perguntas. Antes de você ir, esclareça, porque ela vê isso em filmes, irmão. E às vezes ela já viu isso em casa, mas alguém tirou ela na hora do ritual. É importante ela ver, ela vai começar a compreender, as menores vão te fazer perguntas e você, dentro da palavra, você vai responder. Eu falo isso, irmãos, eu acredito muito que o Senhor trouxe para nós falarmos sobre o luto infantil, porque nós não estamos olhando para as nossas crianças. Sabe como que a gente está olhando? Dando celular, dando videogame. Mas a gente não está olhando para os nossos filhos. Olhar, conversar. Da mesma forma que, será que você já prestou atenção quantas vezes você olha no celular? Quantas vezes você olha para o seu filho? Se está fazendo bagunça, para de fazer bagunça. Se está te perguntando uma coisa, depois eu te falo. Por que não sei o que lá? Porque sim. Não, irmãos. Vamos responder as perguntas todas. Hoje o assunto aqui é a morte. Mas vamos responder, vamos esclarecer as dúvidas das nossas crianças. Explicar, nós cristãos podemos explicar sobre o povo judeu na época de Jesus. Gente, Jesus, quando ele morreu, houve um ritual, né? Infelizmente, sabemos que foi a pior morte, mas as crianças, a gente não vai ensinar isso na igreja? Ensinamos também. Por que choravam?
Por que que as pessoas choram quando alguém morre? Jesus ressuscitou, no túmulo dele não havia ninguém, mas as crianças podem te perguntar. Eu tenho amigos que levam, sim, os filhos em velórios, em enterros, e a criança tem um monte de perguntas. Por que vai ficar nesse buraco? Quando fechar o caixão, ele vai ter medo? São perguntas que nós precisamos falar com clareza e humildade, sem arrogância, porque um dia nós fomos crianças também. E a gente pode ensinar a nossa criança a despedir daquela pessoa que ela perdeu, ou daquele ente querido, fazendo uma carta, agradecendo enquanto aquela pessoa esteve com ele. A gente pode fazer um desenho, ou deixar ela desenhar, estar sempre do lado da criança, lembrar os melhores momentos que a gente viveu com aquela pessoa. Outra coisa que nós podemos fazer, pegar o álbum de fotografia, é a hora que da dor da criança, a sua dor, pega as fotos. Se você não tem condições, peça para alguém fazer isso, de uma forma leve, tranquila. Olhar fotos, fazer uma homenagem, peça a Deus, olha, Papai do Céu, sara o meu coraçãozinho, me ajuda a entender que essa foi a tua vontade. E quando hoje, né, ainda não sei se está liberado em velórios, pelo menos eu não tenho ido em alguns, perguntar para a criança, você tem vontade, você gostaria? Explica para ela. Vai ser um lugar onde o titio, a titia, o seu amigo, ou o papai estará deitado, porque explica dentro dos princípios bíblicos, dentro dos princípios da palavra, por que a pessoa está dentro do caixão. E esclareça as dúvidas, irmãos. Vamos olhar para as nossas crianças. Não é normal uma criança hoje, a índice de crianças querendo se suicidar, com depressão, cheia de dúvidas, cheia de medos, cheias de incertezas, cheias de perguntas que alguém não respondeu. Casos de separação dos pais. Conversa com seu filho, conversa com a sua filha, ou você que é cuidador. Como a gente estava falando, sobra muito para os professores, né? Trabalhar com crianças agressivas, crianças revoltadas, às vezes uma criança triste, chorosa. Aqui na minha rua tem uma professora, que o aluninho dela de 5 anos, ele é tão agressivo que ele conseguiu quebrar um dos dedos dela. Aí o contexto é filho de uma mãe solteira, não sabe quem é o pai, não gosta do menino, não tem paciência com o menino, e deixa o menino na escola, as professoras que se virem. Oremos por essas crianças. Existem muitas crianças que estão vivendo dessa forma. É um luto. Ela não tem o pai presente, a mãe não liga para ela, vai saber se tem avós, e é uma criança que vive um tipo de luto. E os professores que estão assistindo, eu sei que tem várias, e vários sabem do que eu estou falando. Não deixe de permitir, se ela quiser, que ela vá ao velório, mas não obrigue, ofereça essa opção. No funeral, pode passar o slide, no funeral e no sepultamento vai surgir muitas perguntas. Estejamos preparados. Permita que a criança tenha essa vivência. Eu estou falando de morte agora, mas no contexto todo a gente está falando de perdas no geral. Se for um bichinho de estimação, faz um ritualzinho, vai lá no quintal ou no jardim da casa da vovó, enterra o bichinho, explica que ele morreu porque ficou doentinho ou sofreu um acidente. A criança tem que ter uma compreensão clara do que é a morte. A vida não é brincar, não é pular, não é comer chocolate. Tem a fase da doença e tem a fase da morte. Mas depende muito do pai ou da mãe, ou de quem cuida dessa criança. Vejam que a responsabilidade não é do cuidador, da babá, é dos pais.
dos responsáveis cuidar dessa criança. Conversar com ela, olhar para ela. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vendo. Ver, todo mundo vê. Olhar é quando você gira a cabeça, vira o pescoço. Olha, olha, olhem para seus filhos, olhem para as nossas crianças, conversem, expliquem para elas o que é a morte. Tem muitas crianças pós-pandemia que não entendeu ainda o que é a morte, apenas está sofrendo a ausência de alguém. Ela vai te fazer perguntas como, que horas que ela vai acordar, ou ele? Ela vai ficar com medo quando fechar o caixão, não vai ficar sufocada, porque a gente ensina eles que quando fecha alguma coisa que a gente está dentro, a gente fica sem respiração. Ela vai te perguntar, a gente vai deixar ela sozinha? São perguntas difíceis, mas que nós precisamos ter a facilidade, tornar isso como hábito, ter a habilidade de falar para as nossas crianças. Próximo slide, 15. Na Bíblia, Salmo 116, versículo 15, nos diz: preciosa é a morte ao Senhor, a morte dos seus santos. E o momento de luta na família pode ser uma oportunidade para nós, pais cristãos, tios cristãos, conversarmos sobre a salvação. A gente não fala, né? A gente ensina nossas crianças sobre a salvação, nós falamos sobre a eternidade, vamos apresentar para elas. Porque às vezes pode acontecer de quando Jesus voltar, que nós não estaremos mortos, nós estaremos vivos, a Bíblia diz que seremos transformados. Mas temos vários mortos, às vezes tem um tio, um avô, e aí a gente pode, nessa oportunidade de falar da salvação, apresentando o Evangelho, falar sobre a morte, que aos olhos de Deus, a nossa morte é preciosa. Quem não é cristão, como a gente falou no início da nossa mensagem, fala que que a pessoa vira estrelinha. É comum isso, mas não é certo, é errado e é mentira. E nós não podemos mentir. A eternidade é o encontro com Cristo. E aí a gente apresenta a Cristo para nossas crianças. Na Bíblia a gente fala sobre esse momento e fala que vamos para o céu. Mas como nós vamos para o céu? Vamos explicar. Isso vai trazer, sabe o quê? Para as nossas crianças? Calma, acalento, segurança. E ela, às vezes, vai ser usada para consolar um amiguinho ou uma amiguinha do cotidiano dela, da rotina dela. Porque nós, responsáveis e pais, falamos a verdade e demos um destino certo para a dor. Nós aliviamos o coraçãozinho dela, demos um destino certinho, que é o que está em Salmo 116, e existem outras passagens. Pode passar. Próximo slide. Aqui está as pesquisas que eu fiz, alguns cursos que eu faço, sempre de atualização dentro dessa abordagem. Eu espero que foi esclarecedor para vocês que estão nos ouvindo. Eu espero em Deus que nós possamos mudar, parar de só ver as crianças e olhar para as crianças. As psicólogas, para alguns pais que têm condições, psicólogas hoje estão ganhando muito dinheiro. Mas às vezes não é tanto o trabalho dela que vai ajudar o seu filho. Ela faz a parte dela como profissional. E você? E eu? E nós? Deus abençoe, muito obrigada. Agora nós vamos falar o próximo assunto. Que Deus esteja com vocês.